Oi, amados amigos, como é bom podermos refletir mais uma vez na palavra de Deus, meditar nas riquezas da verdade bíblica. Nós estamos vivendo hoje no mundo secular, onde as pessoas não se importam em ter um conhecimento de Deus, em poder conhecer as coisas celestiais. Buscam prazeres próprios, satisfações próprias. Mas eu gostaria de, junto com você, amados, ler e verificar o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 15, que nos diz o seguinte: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15 diz assim: Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Como mencionei para vocês, amados, nós estamos vivendo num mundo secular, onde as pessoas elas não se interessam em estudar a palavra de Deus. E tem alguns, amados, que leem a Bíblia e por ler superficialmente não compreende verdadeiramente o que a palavra tem a nos dizer. Eu costumo dizer que a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada, com base no que a própria palavra de Deus diz, que devemos examinar as Escrituras porque julgamos ter nela a vida eterna e são elas que de Cristo falam. Portanto, amados, se lermos superficialmente muitas coisas, a gente vai começar a pensar da mesma forma que as pessoas seculares hoje pensam, que a Bíblia entra em contradição ou que a Bíblia foi escrita por qualquer homem, onde, na realidade, a palavra de Deus diz que foram homens inspirados por Deus, ou seja, movidos pelo Espírito Santo. Mas vamos então nos deter nesse texto. O texto ele está falando aqui da soberana vocação de Deus. E Paulo então apresenta duas perfeições. A perfeição que nós chamamos de ideal, que é aquela que nós vamos obter na volta de Jesus, quando então não mais esse corpo corruptível existirá, mas será transformado num corpo incorruptível. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade e em glória estaremos para sempre com o Senhor. E a outra perfeição que Paulo fala é a perfeição real, aquela que como pecadores, vivendo no mundo de pecado, podemos obter. Sabe, amados, para exemplificar melhor para você, eu vou explicar e dar um exemplo. Quando uma criança recém-nascida, ela acaba de nascer, o médico examina, pega ela e diz para os pais: Pais, seu bebê está perfeito. E realmente ela está perfeita para a idade que tem de recém-nascido. Mas ela nasce sem falar, sem andar, olhos inchados, enrugado, muitas delas sem cabelo. Mas assim mesmo o médico diz: você está com um bebê perfeito. Quando a gente olha o bebê no que diz respeito à fase adulta, ela não está perfeita. Porque na fase adulta, nós vamos chamar da idade ideal ou perfeição ideal, o adulto já está com todos os seus órgãos, todas as suas células desenvolvidas. Então, se nós formos comparar o recém-nascido com o adulto, ele não está perfeito, mas se nós formos olhar para a sua idade, ela está perfeita. Então é justamente isso que Paulo está falando para nós. Ele, quando fala no versículo 12 a 14, ele está falando da perfeição ideal. É aquela que nós temos que estar na estatura do conhecimento de Deus, de Cristo Jesus, do caráter transformado que só Jesus pode fazer na nossa vida. E então, pela justiça imputada de Cristo, ele pode dizer: Filho, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para sempre estaremos com o Senhor. Mas, enquanto isto não acontece, nós podemos viver em perfeição real de um mundo de pecado. Como? Obtendo o conhecimento de Deus e então verificando aquilo que é propósito de Deus realizar em nossas vidas.
Para que você entenda melhor, tem um pensamento de A.W. Tozer que exemplifica e explica melhor, dizendo o seguinte: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções, um homem sincero, com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Sabe, amados, muitas vezes aquilo que nós dizemos que está errado na Bíblia, não é que está errado na Bíblia, está errado em nós mesmos. E muitas vezes nós não aceitamos a correção porque não aceitamos que estamos errados. O primeiro passo para estarmos na presença de Deus é o desejo de querer que Deus nos instrua, nos ensine, mas também nos corrija, para que então sejamos aperfeiçoados à estatura daquilo que Deus realmente deseja para a nossa vida. Sabe, amados, quando o mesmo apóstolo Paulo falou aos Efésios, no capítulo 6, versículos 11 e 12, ele então deu um conselho que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta, queridos, é contra seres superiores a nós. E nós só vamos conseguir entender e vencer se tivermos revestido com a presença do Deus Espírito Santo, com a armadura de Jesus Cristo, para que então sejamos mais que vencedores e, como Paulo falou, prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Estaremos totalmente perfeitos, porque Cristo, ele se interessa, porque Cristo nos ama, porque Cristo deseja verdadeiramente aperfeiçoar a nossa vida para viver eternamente ao seu lado. Porque este é o grande objetivo de Deus, continuar se relacionando por toda a eternidade com suas criaturas, com os seus filhos. E ele não tem vergonha de dizer que nos ama. Portanto, amados, retribuamos esse amor para com o Senhor, amando com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, glorificando o nome do Senhor e obedecendo como filhos amados. É o que desejo em nome de Jesus. Amém.